Mas, irmãos, agora vamos para a parte 2 desta lição de número 5, o Lamento de Jó. Então vamos aguentar no ponto 2 e o ponto 3. Na parte 1 estudamos o ponto 1, agora vamos estudar o 2 e o 3. Segundo o Lamento de Jó. Por que não nasce morto? Descansando em paz. Os intérpretes observam que o discurso de Jó, a partir do versículo 11, muda de amaldiçoar para reclamar. A partir desse versículo, Jó passa a reclamar por não ter nascido morto. Para ele nascer morto teria sido melhor do que existir naquelas condições. Era a melhor maneira de não passar por toda essa tribulação. As palavras de Jó só revelam uma coisa. Ele queria descanso de todo o seu sofrimento. O que Jó pedia era uma possibilidade real, pois muitos fetos nascem mortos. Para ele, a morte era uma forma de descansar em paz. Olha bem, meu amado irmão, não pensamos que Jó estava pedindo a morte para ele naquele momento. Porque se Jó fosse pedir a morte, né, ele sabe falar lá atrás, ter nascido morto, ele pediria para Deus tirar a vida dele naquele momento. Mas ele pensou o seguinte: talvez ele conhecesse na história pessoas que tinham acontecido, não sei, talvez até poderia ter acontecido na família dele, a Bíblia não diz, que em algum momento uma mulher da sua família, conhecida sua, tivesse engravidado e antes que ela pudesse dar à luz, a criança morresse. Então, ela tivesse um aborto. A minha esposa, entre a minha primeira filha, eu tenho 3 filhas, os irmãos sabem disso, entre a primeira e a segunda, ela teve algumas notícias, eu nem sabia que estava grávida na verdade, e ela teve um aborto espontâneo, ou seja, a criança, o feto, né, morreu e ela acabou expelindo o feto sem ser da vontade dela, né? Como eu disse, aborto espontâneo, não é o que a pessoa queira fazer. Então ele disse: se isso acontece, se isso tivesse acontecido lá com a mãe dele, ele não teria vivido até ali e agora não estaria passando por aquela situação. Ele só falou isso pela grande dificuldade que ele estava passando naquele momento. Mas como eu disse no ponto anterior, e volto a dizer, não estamos aqui para criticar Jó, para dizer que Jó estava errado, não. Qualquer um de nós pode passar por essas situações, como temos visto aqui no estudo da lição. Mas apenas para entender que nós estamos aprendendo para nós não fazermos os mesmos erros. Né? O personagem tal mentiu, Abraão mentiu, tá? A Bíblia registra, não é para que eu minta também, para que eu não faça isso, para que eu não repita isto que ele fez. E assim por diante, outros personagens que a gente poderia falar, outras coisas que eles fizeram. Então não está aqui registrado, né? Para que não vamos repetir. Jó lamentou, pediu amaldiçoou o dia de sua morte, também posso amaldiçoar, eu devo amaldiçoar no dia que eu passar por uma tribulação. Não. Não é para isso. Está registrado para que a gente possa entender que podemos até chegar num ponto desse, mas não é. Depois, eu até, estudando com a minha esposa, eu disse a ela, lá na frente, quando Jó fala com Deus, lá no capítulo 42, eu te conheci para falar, agora outras vezes, falei, antes ele diz, falei do que eu não sabia, talvez até aqui seja uma das referências que ele disse. De amaldiçoar o dia dessa morte, eu preferia nascer morto. Mas ele diz aqui no ponto, ele parou de amaldiçoar e passou meio que a reclamar. Vamos ao ponto 2. Livre de tribulações. O dilema de Jó aumenta à medida que do seu sofrimento ganha intensidade. Ele continua com seu argumento de não existência, no versículo 16 ao 19. Ele está convencido de que se não estivesse se tornado um ser, nada disso estaria acontecendo. Ele desejava ter sido um mate morto, um feto que nunca viu a luz. A palavra hebraica nefel, usada no versículo 16 como nate morto, possui o sentido de um aborto espontâneo e é traduzido dessa forma em Eclesiastes 6,3 e Salmos 58,8. Aqui, no momento, Jó faz uma apologia ao aborto, mas usa no sentido metafórico de descanso do sofrimento. No lugar de ter sido abortado, ele sofreu e foi lançado no mundo da tribulação. O raciocínio é claro: para os que morreram, cessaram as angústias e tribulações da vida presente. Ele não pede a morte agora, não reclama de Deus sobre a morte, não amaldiçoa a Deus, não blasfema de Deus. Ele apenas desejou não ter nascido. Mas ele, duas coisas, como eu já falei no ponto anterior, no ponto 1, no finalzinho, volto a repetir aqui. Nada de que Jó estava defendendo aborto. 2, pelo contrário,
ele estava até dizendo, e é assim que nós cremos, que mesmo este feto que não chegou a nascer aqui na terra, não vir aqui à terra e ser dado um nome a ele, ser registrado no cartório, também é uma vida. E também vai para a presença de Deus, que eu creio sim. Eu penso desta maneira. Então não é. Ele estava falando de vida, ele estava falando de morte aqui, porque ele desejava não ter nascido. Seria melhor para ele um aborto. Não, aborto que a mãe dele queria abortar ele, não. Que é Deus, porque quando existe um aborto espontâneo, e aí nós não estamos culpando a Deus, nem falando que Deus é culpado da morte das pessoas, não. Eu não faço isso, não prego isso, não ensino isso, e não creio nesta forma. Deus tem um controle, mas nunca questionando a Deus. Como Deus faz, ele faz, eu louvo o nome dele. Mas foi Deus. Deus levou aquela criança, não permitiu que ela nascesse. Deus sabe tudo, mais além do que a gente sabe. Eu sei o que estou vendo na frente dos meus olhos. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Então, se tivesse acontecido isso, Deus tivesse levado, a mãe dele tivesse ficado grávida, e Deus não permitisse que ele nascesse, Deus levasse, Deus levou, ele estaria tranquilo, porque ele estaria no descanso. Lá onde ele estaria, seria o lugar de descanso. Lá estaria na presença do Senhor. E é isso que ele desejava estar. Lá na frente ele vai dizer que ele crê, no capítulo 19, versículo 25, eu creio que meu Redentor vive e que ainda que eu morra, ainda verei ele, a minha face o verá. Porque ele acreditava tanto na morte dos fiéis, a ressurreição e ir para a presença do Senhor. Então, era essa a fé, essa era a crença de Jó. Uma realidade para o cristão, ponto 3. O Novo Testamento nos ensina que enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos à dor, ao luto e ao sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, temos uma promessa consoladora de Jesus. Então, temos as promessas de Deus na nossa vida. Temos as promessas do Senhor. O Senhor disse para Marta que seu irmão havia de ressuscitar. Nós temos uma promessa. Qual a promessa da igreja? Estamos sofrendo hoje, passando dificuldade. Há uma igreja perseguida ao redor do mundo, em que só por ser cristão as pessoas estão sendo mortas, as pessoas estão sendo presas, as pessoas estão sendo afastadas de seus filhos. Mas essas pessoas, e tanto quanto os outros cristãos de toda época e todos os momentos, um dia vamos morrer, ou se Jesus voltar antes, nós teremos nosso corpo transformado, e se morrermos, seremos ressuscitados em corpo glorioso, e subiremos e estaremos para sempre com o Senhor. E aí será sim o fim do sofrimento. Nesta terra teremos sofrimento. Uns mais, outros menos. Deus então gosta mais daquele? Não. Vamos parar com esse tipo de ideia, meu amado irmão. Os propósitos de Deus, como eu disse no início, tantas coisas que a gente acha boa, como as coisas que são ruins, são para aprendizado nosso. Vamos aprender, vamos crescer, porque a recompensa vai ser lá do outro lado, não é nessa terra. Nessa terra, puxa vida, eu vou até falar uma coisa aqui, né? Mais uma vez, dizendo e explicando. Jesus contou uma história que na nossa Bíblia é escrita como parábola, mas nós não consideramos parábola, porque a citação de personagens reais como Abraão e Lázaro é citado por nome, de um rico e um homem chamado Lázaro. O rico tinha tudo nessa terra e Lázaro não tinha nada. Então, nos olhos de algumas pessoas, rico era abençoado e Lázaro era um amaldiçoado que, enfim, não merecia nada de Deus. No entanto, quando morreram, o rico, por não crer em Deus, foi para um lugar de terrível sofrimento. E Lázaro, mesmo na sua tribulação, mesmo na sua angústia, mesmo naquele sofrimento tremendo, ele era fiel a Deus e foi para o seio de Abraão. Então, o importante não é o que você passa aqui nessa terra, nem riqueza, nem pobreza, nem muito, nem pouco, nem isso, nem aquilo, nem doença, nem saúde, é a tua fidelidade com Deus. Eu volto aqui na lição passada, eu disse para os irmãos lá na Santa Marta, depois disse na pregação em Caxias, que a lição passada era o drama de Jó. E o que traduzia, o que nos mostrava o que a lição ia dizer, está no final da introdução da lição passada. Refletir sobre Jó
como reagiu a tudo. Isso é o objetivo dessa lição. O problema não vê a dificuldade de Jó, é como ele reagiu. Pastor, mas aqui ele já reage pedindo essa morte, ou melhor, a quem não tivesse nascido. Sim, meu amado irmão, dentro da angústia nós vemos a dificuldade do homem. Mas depois nós vamos ver que ele jamais blasfemou, ele jamais amaldiçoou a Deus e jamais culpou a Deus pelo seu problema. Terceiro ponto, lamento de Jó. Por que continuo vivo? Vale a pena viver? É uma pergunta no ponto, primeira sessão, da terceira sessão. Nesta terceira sessão do capítulo 3, Jó faz uma quarta pergunta. Por que se dá a luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo? As outras perguntas estão em 3.1, 3.12, 3.16. A palavra hebraica amel, traduzida aqui como miserável, é usada no sentido de alguém cuja vida é atribulada pela miséria, e que por isso torna-se incapaz de exercer suas funções. Em outras palavras, para Jó, a vida havia se tornado intolerável. Como falamos em todo esse ponto aqui, é porque eu continuo vivo. Às vezes, meu amado irmão, e aí eu vou dizer para você uma lição que nós tiramos, que eu tiro para a minha vida do livro de Jó e espero que você tire para a sua vida. Olha só, a gente costuma ver as coisas por pedaços. Meu Deus, como Jó passou, como Jó sofreu, eu não aguentaria o que Jó sofreu, como seria aquela situação, que seria, tal, tal. Agora, nós podemos ver o quadro inteiro. Depois daquele momento de dificuldade, lá na frente, Deus restaurou tudo. Voltou à sua riqueza, ele foi mais rico ainda do que era antes. Deus deu 10 filhos para ele, as 3 filhas deles eram a mulher mais bonita da terra, e Jó viveu ainda bastante tempo. Então o sofrimento fez parte do aprendizado para na frente a bênção vir sobre a vida dele. Então, eu estou passando pelo problema hoje, a vida parece intolerável, parece difícil, mas Deus está do meu lado. Ele prometeu, Jesus disse, não vos deixarei órfão, nem enviarei outro consolador, eu já estou convosco todos os dias até a consumação do século, então o Senhor está do teu lado, do meu lado. Você não pode perder isso de vista. E no momento certo, na hora certa, dentro do propósito de Deus, o teu problema, seja ele qual for, a sua dificuldade, a sua luta, vai ser amenizada, vai passar. E você vai poder verdadeiramente louvar e glorificar o nome do Senhor. E a maior promessa não está aqui nesta terra. A promessa do Senhor não é ficar curado, a maior promessa dele, ou a maior bênção na vida do crente. Já tenho falado, qual a maior bênção na vida do crente, pastor? É ficar curado da enfermidade? Não. Receber bênçãos materiais, ficar rico, prosperidade, muita coisa? Não. A maior bênção na vida do crente é ter o seu nome escrito no livro da vida. É ser um salvo e remido e lavado no sangue do Cordeiro. Isso, meu amado irmão, nós temos que manter sempre firmes na nossa mente, no nosso coração, para nunca, nunca jamais quedarmos e podemos fazer o que o diabo queria que Jó fizesse e ele não fez. Blasfemasse contra o seu Deus. Sem o favor de Deus, outra pergunta, né? Sem o favor de Deus, Jó normalmente volta a indagar por que se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu. A pergunta busca o significado do sentido de todo aquele processo. Ela busca compreender o porquê de Deus permitir o sofrimento. Aqui há um paralelo com Provérbios 4,18, onde é dito: o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia perfeito. Na literatura sapiencial, a palavra hebraica traduzida como caminho é derek, e se refere ao caminho da sabedoria de Deus que conduz a vida. Para o patriarca, esse fato havia se tornado um paradoxo, pois ele não sabia por que Deus escolheu para ele o caminho do sofrimento. Eu vou dizer para os irmãos, o ponto final aqui é que vai nos ponto 3 aqui, que vai nos trazer uma mensagem mais profunda sobre essa reação positiva. Então vamos lá. O caminho do sofrimento. Realmente é um caminho. Eu disse que a palavra derek se refere ao caminho de sabedoria que conduz a vida. Nossa vida é conduzida por Deus. Eu disse no início,
Eu consigo entender a Deus? Eu consigo compreender a Deus? Não, eu sou limitado. Então, por que Deus está permitindo isso? Por que Deus está permitindo aquilo? Que eu falo, meu irmão, eu volto a dizer a você. Quando as coisas estão boas, quando tudo está correndo a mil maravilhas, a gente não fica questionando a Deus por que está tudo bom. Ah, Senhor, por que está tudo bom? Porque eu estou bem empregado, porque minha família está feliz, porque não, ninguém questiona a Deus isso. Agora, eu vou questionar a Deus quando eu vou passar por dificuldades. Então é isso que nós temos que ter um certo cuidado. Deus está falando, Deus está nos orientando de várias maneiras. Deus tem várias, multiforme graça, de muitas maneiras de fazer. Pastor, só na vida de Jó que passou por dificuldade? Não, não. Você lê a vida de Paulo, você vai ver lá em 2 Coríntios capítulo 11 quantas tribulações ele passou. E depois ele tem uma coisa chamada espinho na carne. E ele orou a Deus 3 vezes para que Deus tirasse. O Senhor falou, a minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele não teve aquele espinho tirado da sua vida e continuou até a sua morte com aquele espinho. Mas ele diz várias vezes, eu sei em quem tem crido, sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o final. Combati o combate, acabei a carreira, guardei a fé, e agora só me resta a coroa da justiça. É isso que nós estamos esperando. Mesmo em meio a tribulações, dificuldades, problemas nesta vida. Ponto 3.3 diz, um caminho de sabedoria e maturidade. Muitas vezes sentimos igual a Jó, desorientados, passando por uma vida dolorosa e sofrimento. E como ele, não imaginamos nem compreendemos que Deus está agindo. É preciso, porém, olhar para o alto, onde Cristo vive. Nele podemos manter o equilíbrio e a confiança durante a tormenta e assim trilhar um caminho de sabedoria e maturidade no sofrimento. A Bíblia diz, olhar para o autor e consumador da fé. E ainda mais, meu amado irmão, além de olhar para Jesus, e aí não vamos olhar para Jesus, quando é olhar para Jesus? É ficar parado, igual os indianos lá no Nirvana, não sei o quê, contemplação? Não, mas olhar para Jesus é ver o que Jesus fez, como ele fez, da forma que ele fez, como ele ensinou e tentar colocar em prática em nossas vidas. E isso nós vemos na Bíblia Sagrada. Olhamos no Antigo Testamento, aqueles homens que apontavam, que criam que o Messias viria, estavam esperando ansiosamente, vivendo como Deus queria. No Novo Testamento, que ele veio, pregou a sua palavra e prometeu que brevemente voltaria. Tanto nos Evangelhos, como nas cartas, temos todas as descrições. No Apocalipse, nós temos uma situação tremenda falando sobre a volta de Cristo, sobre várias coisas que irão acontecer sobre a face da terra. Então, nós temos que crer no Senhor, temos que olhar para Ele, contemplar Ele, e esperar ansiosamente a sua vinda. E aí, toda a sua dificuldade vai terminar. No céu vai ter desemprego, pastor? Não. No céu vai ter choro? Não. Vai ter lamentação? Vai ter morte de parente? No céu não, não vai ter nada disso, meu amado irmão. Lê lá o Apocalipse 21, o 22 também. Quantas promessas do Senhor ali para nós, para a igreja de Cristo Jesus. Jó passou, Jó lamentou, é normal do ser humano fazer isso, mas a gente está olhando aqui exatamente para não repetir, ou fazer até de uma forma diferente de Jó. Infelizmente, temos visto alguns cristãos deixarem a igreja, deixarem Cristo, abandonar o evangelho por causa de um problema. E às vezes um problema muito menor do que Jó passou. Porque alguém acha que Cristo entrou em Cristo, você não tem mais problema. Você tem que determinar e os problemas saíram, você tem que não aceita o problema vai embora. Mas isso é heresia que andam pregando por aí, meu amado. Cristão passa a luta. Olha, leia com tranquilidade a vida de cada um desses homens de Deus que você conhece na Bíblia Sagrada, que estão aqui. Porque se eu quero ver um grande testemunho, eu quero ver um testemunho de homens que estão na Bíblia Sagrada. Então eu vou ver o testemunho de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, de Josué, de Davi, de tantos outros homens que temeram a Deus, de Elias, de Eliseu, de Jeremias, de Isaías, de Ezequiel. Todos eles passaram dificuldades. Todos. E no Novo Testamento, todos. Mas permaneceram fiéis ao Senhor. Infelizmente, alguns que tiveram oportunidade e perderam a sua oportunidade, nós sabemos que o final dele foram ruins, foram péssimos. Saul, Demas, João Batista, eu falei João Batista, perdão aí, meu irmão. Judas Iscariote, tantos homens que... João Batista está nos maravilhosos que sofreram. João Batista foi decapitado, meu irmão, porque pregou a palavra de Deus.
Ah, eu não, pastor, não quero ser decapitado, não. Eu quero viver a vida, eu quero morrer com 100 anos de idade, eu quero ter riqueza. João Batista foi decapitado e a Bíblia diz que nascido de mulher não houve profeta maior do que ele. E aí, minha madrinha? É? Agora, eu quero ser igual a Judas, Demas, Saul, tantos outros aí, que começaram bem, mas depois terminaram mal, abandonaram o Evangelho, largaram Cristo, largaram as promessas, largaram as palavras de Deus, partiram para outras coisas, porque o problema, a dificuldade, a luta desta vida vieram sobre eles, não souberam guardar a palavra de Deus. Vamos para a conclusão. A lição que diz: nesta lição vimos o dilema de Jó. Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, Patriarca não negou a Deus nem o amaldiçoou. Volta a dizer aqui, como de lá. Ele amaldiçoou o dia da sua morte, e não a Deus. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade, de forma que o leitor, que apenas contempla sem, contudo, participar do seu drama, tem dificuldade de entender seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido e de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Como falamos no início, só para terminar a lição, derrame o seu problema diante de Deus. Pastor, mas eu não posso também falar do meu problema com um pastor, com um homem de Deus, com uma mulher de Deus? Sim, meu irmão, você vai, nós vamos interceder uns pelos outros, mas o principal que você deve abrir o seu coração e falar é Deus. Ele vai ouvir o teu lamento, ele vai ouvir a tua oração, ele vai ouvir a tua dificuldade. E ainda a Bíblia diz uma coisa, meu amado irmão, que nós não passamos por tentações maior que nós possamos receber. Então, o que está passando na sua vida, Deus sabe que você pode. Se você se fortalecer nele, se você buscar ele, se você orar, se você ler a palavra, se você jejuar, se você, na medida do possível, se não for uma enfermidade que te impeça de ir na igreja, está indo na casa do Senhor, e esse problema, essa dificuldade, vai passar como passou na vida de Jó. Como Jó pode vencer lá na frente, nós vamos estudar durante todo esse trimestre. Deus possa te abençoar, e se Deus assim quiser permitir, no próximo domingo estaremos novamente com outra lição aqui através do vídeo para que você possa ver. Volto a repetir, como eu disse no início do primeiro vídeo, vá à escola dominical. Se não puder, então assista através do YouTube este vídeo que estaremos postando para que você possa aprender as lições da escola bíblica dominical. Deus te abençoe em nome de Jesus.